prazer, meu nome é Fabiane Alves e eu vim aqui ensinar para você o passo a passo do Lash Lift, a forma com que eu trabalho com o Lash Lift. Mas antes disso, curte, comenta, toca o sininho, se inscreva no canal para você sempre receber conteúdos riquíssimos como esse. E lembrando também para você ficar até o final desse vídeo, porém, em algum momento desse vídeo terá uma oportunidade única e exclusiva para você. Então não perde essa oportunidade, não pula nenhuma parte desse vídeo. Combinado? Sem mais mimimi, Fabi, vamos lá comigo aprender o passo a passo do Lash Lift. E vamos iniciar então com a higienização. Eu gosto de utilizar esse shampoozinho que apareceu aí na imagem, que é o da Miriam Mota. Eu venho higienizando, pego o lip gloss e venho passando tudo entre os cílios. Gosto de higienizar bem, tirando toda a sujidade, qualquer resíduo de maquiagem. Como ela tá com os cílios bem limpinhos, eu acabo higienizando uma vez só, tá? E eu gosto de enxaguar com soro fisiológico, ok? O procedimento inteiro eu gosto de estar utilizando o soro fisiológico. E do outro lado, a mesma coisa. E agora eu venho com um secador, com uma escovinha, para ver se não tem nenhum resíduo, para deixar ele bem soltinho. E venho secando bem. Gosto de utilizar o cotonete bem na linha d'água, para ver se esse olho tá bem sequinho, para o pé de gel não ficar soltando. E agora eu venho com o pé de gel fazendo o isolamento. O isolamento não pode ser colocado o pé de gel na linha d'água, ok? Sempre tem que tomar cuidado com isso. A linha d'água ela tem que estar totalmente livre, tá vendo? Igual essa imagem aí. Feito isso, eu gosto de utilizar esse que apareceu na imagem para vocês, que é a fita micropore da Mixcare, que é para peles sensíveis. Então eu divido ela em 4 partes para deixar uma fitinha fininha, porque como ela é para peles sensíveis, ela não vai machucar na hora de tirar do olho da cliente, não vai tirar o pelo da sobrancelha dela, porque se a gente utiliza uma fita micropore muito forte, ela acaba puxando aí alguns pelinhos e a cliente até sente um pouquinho de dor. Mas eu gosto bastante de utilizar essa fita. E agora eu vou fazer a medida, eu vou medir o molde para ver se esses cílios é correto para esse tipo de molde. E como você vai fazer isso? Vamos lá. Você vai colocar o molde em cima do olho, sem a cola por enquanto, e você vai imaginar uma linha imaginária no meio do molde, certo? Esses cílios, ele precisa ultrapassar essa linha imaginária, porque senão o molde vai ser muito grande. Olha, passou, tá vendo? Só que tem outro detalhe, não pode a linha ali em cima, ó. Essa linha lá em cima, essa marcação ali pertinho do M, ela também não pode ultrapassar muito, porque senão o molde vai ser pequeno. Aí eu vou puxando os cílios pra ver. Eu achei esse molde um pouco pequeno, eu vou colocar outro molde. Esse é um pouquinho maior, é o M1, aquele era o M. Ainda não passei a cola, só tô fazendo a medida para ver se seria esse molde para encaixar nesses cílios. Eu uso da Master, tá? O molde. E eu gostei mais desse M1. Agora, então, eu vou utilizar o Fixing Gel, que é da Master também. E vou passar atrás do molde, dar umas pinceladinhas, tá? Não precisa ser muito. E venho encaixando
no olho da cliente. Embaixo, você deixa mais ou menos 1 milímetro de distância, não deixa muito para cima. E eu até levanto um pouco os cílios para ver se ele consegue se encaixar legal. E é isso. Aí você vai fazer a mesma coisa no outro. Aí eu já passei a colinha, tá? Outro detalhe importante, os dois moldes precisam estar na posição o máximo parecida dos dois olhos, na mesma distância, porque se você deixar o molde mais para cima e o outro um pouco mais para baixo, vai dar bastante diferença na projeção de um cílios para o outro, tá? No caso de um olho para o outro. Agora eu vou passar a cola em cima do molde para a gente começar a fazer a acoplagem dos fios. Eu gosto de trabalhar por quadrantes, tá? Eu divido em 3 partes. Não gosto de passar no molde inteiro e vir acoplando, porque a cola ela seca. Aí eu venho no cantinho. Eu gosto de usar esse lip gloss. Ele ajuda bastante na hora da acoplagem. Então eu venho passando o lip gloss, conforme vocês estão vendo. E venho com um pentinho, esse pentinho Y, alinhando os fios. Essa é uma parte que eu não fico me preocupando tanto com alinhamento na realidade. Aí eu vou deixando ele o máximo que eu consigo, mas não me preocupo tanto. Não deixo o fio torto, virado. No passo 2, logo vocês vão ver ao decorrer do vídeo, eu venho fazendo alinhamento de novo depois. Aqui é só para ele não ficar todo bagunçado, não ficar virado. Que essa é uma das partes principais do lash lift. Venho passando a cola no outro quadrante. Venho com o lip gloss. Tá vendo? O cílio está bem bagunçadinho, não gosto de deixar ele assim. Aí eu venho com um pentinho e vou deixando ele mais alinhadinho. Tá vendo, ó? Não gosto de deixar nenhum fio torto. Porque o passo 1, a gente vai texturizar esse fio, né? Vai deixar ele maleável. Então, a gente só deixa o produto, né? Mais na base do fio. Então, por isso que eu gosto de deixar ele alinhadinho. Porque se a gente deixar o fio torto e o passo 1 ele pegar na ponta dos cílios, ele acaba espigando um pouco a ponta dos cílios. E aí, vou fazendo isso em todos os cílios. Muita cautela, muito cuidado, bastante paciência. Porém, estamos mexendo com os olhos da cliente, estamos mexendo com os cílios dela. Então, precisamos sim ter bastante paciência e cuidado aí. As pontinhas aqui, ela ficou um pouquinho, passou um pouquinho daquela marcação, tá? Mas foram só algumas pontinhas, não tem problema, só não pode passar muito mais que isso. E eu não vou levar o produto do passo 1 até as pontas, porque se tem alguns casos que a gente acaba colocando o produto até no final da ponta, nos 3 últimos minutos, mas não é o caso dessa cliente. Então eu não vou subir
o passo 1 para as pontas, porque senão, nesse caso, esse molde não daria certo. Ele ia acabar marcando aí essa beiradinha, tá? E agora vamos pro outro olho. A mesma coisa. Eu falo que essa parte do alinhamento, como eu sempre friso muito para minhas alunas, é a hora que mais você precisa ter paciência. Eu gosto de umedecer a ponta do lip gloss. Umedecer não pode ter muito soro fisiológico, tá? Eu vou umedecendo com soro fisiológico e vou passando ali nas pontinhas, porque fica com um pouquinho de excesso da cola. Então, como depois você vai precisar fazer esse alinhamento novamente, para não te dar tanto trabalho na hora de fazer o alinhamento, porque essa cola ela seca. Então eu venho passando onde está com excesso de cola e venho tirando bem pouquinho. Não pode umedecer muito, porque ele não pode molhar muito. Agora vamos iniciar com o passo 1. Eu tô usando o kit da Gilbella. Eu sempre gosto de descartar um pouquinho do produto, para não correr o risco dessa ponta ela tá oxidada. Eu gosto de estar descartando. E eu venho com o auxílio de um microbrush. Eu passo bem ali embaixo dos cílios, tá? Como você pode estar observando aí. Eu deixo mais ou menos uns 2 milímetros da distância da raiz do pelo. Não pode ser encostado na pele. E eu vou imaginando essa curvatura e vou passando o produto para ele pegar essa curvatura do molde. Não vou colocar o produto até a ponta. O passo 1 é fundamental, é muito importante você não jogar o produto para a ponta. Eu vou deixando até mais ou menos aonde ele faz a curvatura do molde, que é quase no meio do molde. Porque se você jogar produto, o passo 1 para a ponta, ele pode espigar as pontinhas, pode enrolar, pode danificar. Então eu não gosto de jogar o passo 1 para a ponta. Eu só jogo o passo 1 para a ponta quando eu quero fazer uns cílios bem curvadinho. E aí, nos 3 últimos minutos, eu só deixo somente 3 minutos. Mas não é o caso dessa cliente. Eu falo que o lash lift ele precisa ser algo personalizado também. Feito isso, eu venho ocultando com papel filme. Na hora de você colocar o papel filme, toma muito cuidado para o produto não subir para a ponta. Eu gosto de começando ele lá de cima, tomando muito cuidado para não apertar muito o papel filme, para o produto não subir, tá? Isso é um erro muito comum aí. Esses cílios, conforme eu avaliei, eu vou deixar em média 15 minutos e eu gosto de vir fazendo a marcação no pad em gel. Aqui são 2h40, eu deixo o horário anotado e vou calcular 15 minutos aí, tá? E agora vamos pro outro olho e vamos fazer a mesma coisa. Após o tempo dos 15 minutos, eu estou tirando meu plástico filme com muito cuidado e eu venho com cotonete seco. Não é umedecido em água, não é umedecido em soro fisiológico, ele é seco.
e venho tirando. Não deixa nenhum resíduo. Vem tirando tudo. E o outro olho a mesma coisa. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um alinhamento novamente. Eu falo que esse é o segredo de ouro. A gente vai fazer novamente um alinhamento. Eu vou passar novamente a colinha antes do passo 2. E agora sim, eu vou caprichar nesse alinhamento. Deixar todos os fios soltinhos, não deixar ele um em cima do outro, não deixar ele torto, não deixar ele virado, porque o passo 2 é a hora de fazer a neutralização. É a hora de você criar o formato desses cílios, para você manter o formato dele. O passo 1, o cílios está maleável. O passo 2, ele vai manter o formato dele. Então, se tiver algum fio virado, algum fio torto, é agora que você vai caprichar no alinhamento. E venho fazendo isso novamente em todo o olho, em todos os cílios. Eu venho auxiliando com a ponta daquela escovinha Y, tá vendo? Ó, separando os fiozinhos. Eu friso muito isso para minhas alunas. Isso é primordial. Gosto também de usar essa escovinha interdental. Muitas pessoas utilizam ela para o brow lamination, para você alinhar o máximo que você conseguir. E vou fazendo isso em todo o olho. Feito isso, vamos entrar com o passo 2. E agora a gente vai aplicar o produto com o auxílio do microbrush e pode utilizar um pincelzinho também. Desde a raiz dos cílios até a ponta dos cílios. O passo 2, você vai colocar o produto da raiz até as pontas. Lembrando que não encosta muito o produto na pele. Por que a gente coloca o produto até a raiz, até as pontas? Porque se caiu algum pouquinho de produto do passo 1 nas pontas, ele já vai neutralizar. E venho ocultando com papel filme. E vou deixar 15 minutos agindo. Eu sempre gosto de anotar no padding gel, pra gente não perder o tempo. E o outro lado a mesma coisa. Lembrando que um lado do outro, ele sempre interfere no tempo. Por isso que eu gosto de anotar o olho direito, o tempo que eu finalizei, e o olho esquerdo. Geralmente dá uma média de 2 a 3 minutos de diferença. Mas tem que respeitar sempre o tempo certinho de cada olho, porque dá diferença no resultado final. Às vezes acontece de um cílio ficar mais projetado que o outro. E agora eu venho com cotonete seco também, tirando todo o produto. Não deixo nenhum resíduo de produto, venho tirando tudo com cotonete seco. Momento algum eu vou umedecer o cotonete. Agora eu vou entrar com a coloração. Eu estou utilizando a coloração da marca Price, Black 1, preto intenso. E eu coloco
uma média de 4 a 5 gotinhas somente de OX. E venho pincelando uma distância da raiz de uns 2 milímetros até as pontas. Eu deixo agir somente 3 minutos, porque como a gente já passou por um processo químico nesses cílios, então a tintura vai pegar muito rápido. Então eu deixo somente 3 minutinhos. Passou os 3 minutinhos, eu venho tirando com um cotonete seco. E agora eu venho também com o passo 3 da Liubella, que é um nutriente, mas eu não gosto muito desse nutriente, eu acho ele um pouco fraco. Então eu venho mais para ir fazendo a higienização. Para ele se soltando mais fácil o molde. Então é mais para higienização, tá? O passo 3 que vem no kit. Logo após, eu vou passar para você qual que é o nutriente que eu gosto de estar utilizando. Aí agora eu vou fazendo toda a higienização. Vou tirando todo o resíduo que ficou com muita cautela, bem devagarzinho. Em momento algum estou umedecendo com água ou soro fisiológico. Após ter tirado todo o resíduo da coloração, eu venho tirando as fitinhas. Venho tirando toda a fitinha com bastante cuidado. Essa fitinha, como eu falei, ela prende bem, porém ela não puxa tanto o pelo, ela não machuca. Ela é para peles sensíveis. Eu deixei lá no início dos vídeos qual é a fita que eu utilizo. E agora eu vou umedecer o cotonete com soro fisiológico para tirar a colinha que ficou na pálpebra. Venho umedecendo no cotonete sem escorrer no olho, é só umedecer, não pode encharcar muito para não escorrer no olho, para não molhar os cílios. Esses cílios ele não pode ser molhado. A orientação, o cuidado é 24 horas sem molhar, sem usar secador, por causa do mormaço quente. E a gente precisa orientar essa cliente. E eu venho higienizando tudo até sair toda essa colinha. Agora eu vou iniciar o Lash Botox, que é o tratamento dos cílios. Eu gosto de utilizar esse kit, que é o Lash Complex 3D. Como o nosso cílios ele passou por um processo químico, então perdeu água, gordura, proteínas e a gente precisa repor isso. Eu entro aí com o passo 1, que ele recompõe a estrutura do fio. Venho com o auxílio de uma escovinha e vou pincelando, passando tudo sobre os cílios. Eu deixo agir em média de 1 a 2 minutos e eu não tiro esse produto. Eu deixo ele agindo. Aí após 1 minuto, eu venho com o passo 2 do Complex 3D, que é o Nano Lamination. Ele aumenta a espessura do fio. Sem tirar o passo 1, eu venho passando o passo 2. Venho pincelando também com auxílio da escovinha. E você vai observar que esse fio, ele repôs todo o nutriente. E além de tudo, o Lash Lift, a gente precisa ter esse cuidado e fazer um Lash Botox. E no final, eu gosto de reforçar um pouquinho mais a higienização. Eu venho umedecendo o cotonete com soro fisiológico para tirar toda a colinha. E agora eu vou tirando o pad em gel. Eu passo um pouquinho do secador
para quando ela abrir os olhos, pode ser que ela sente uma leve ardência, porém a finalização, né, o Lash Botox, ele ainda está nos cílios, tem produto nos cílios ainda, a gente não vai tirar o Lash Botox. Aí eu venho com a escovinha, venho secando um pouquinho. E agora tá pronto o nosso Lash Lift. E esse é o resultado. Para você que ficou até o final desse vídeo, espera só mais um pouquinho que eu tenho algo muito importante para te falar. É o seguinte, o que foi passado aqui foi um passo a passo do Lash Lift, da forma que eu trabalho, tá? Mas para você não ter frustrações com o teu resultado, você precisa entender mais aprofundado sobre o Lash Lift, a dominar essa técnica. Precisa entender sobre a reação de cada produto, a texturização do fio, precisa entender também sobre visagismo, para saber se você vai conseguir fazer esses cílios tão projetado ou não. Isso mesmo, é muito conteúdo, por isso que eu não consigo entregar tudo aqui, tá? Então, eu tenho um convite para te fazer. Eu criei um método que é o Glam Lift, para você dominar o Lash Lift e o Brow Lamination. Isso mesmo, para não ter mais frustrações com o seu resultado, não ter medo de trabalhar com os produtos, e vai acontecer ao vivo e online, que você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas ali, diretamente comigo. Mais informações eu vou deixar o link aqui para você na descrição, tá bom? Espero você lá!